curso de arquitetura, ele precisa formar o aluno a partir de várias vertentes. Não apenas o sujeito que faz o prédio e que constrói, faz a planta. O curso de arquitetura precisa abordar o aluno no sentido de ele entender o urbanismo e a cidade. Mas também é preciso construir o aluno no sentido da arte, de alertá-lo para a arte, de sensibilizá-lo, de dar à arquitetura um pouco mais do que técnica. De maneira que a arquitetura tem várias vertentes que precisam ser contempladas pelo curso. Esta visita técnica a Recife e Olinda faz parte de uma série de visitas técnicas que têm sido realizadas pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Fortaleza, e essas visitas estão relacionadas com a disciplina de Patrimônio e Restauro, hoje uma outra denominação chamada Conservação Integrada. Trata-se de experiências realizadas nessa cidade, de intervenções em monumentos tombados, de inserção de edifícios novos num tecido antigo, para os alunos verem os critérios utilizados por esses diversos profissionais que trabalharam nessas intervenções. E essa é uma viagem que a gente faz todo semestre com os alunos de Arquitetura e Urbanismo, né, para mostrar os edifícios, a relação dos edifícios das cidades, a forma de como se conduzem as ações de restauro arquitetônico, né? Nós vemos como elas evoluem, como a sua planta, como o seu urbanismo vai se modificando ao longo dos séculos, quais são as intervenções positivas, quais são as intervenções negativas. Isso tudo dá ao aluno a capacidade de entender o seu meio ambiente, a cidade, de uma maneira macro, e depois trazer essas informações para a sua própria cidade. Isso é um plus, né? um adendo ao que a gente explica em sala de aula. Então, você trazer os alunos para cá acaba reforçando e mostrando coisas que não vão ficar só lá dentro da sala de aula, né? A gente agora tem uma oportunidade de vivenciar isso de outra maneira. Em loco, os alunos têm contato com o material, com a relação com a rua, com a vivência. Então, é muito mais enriquecedor do que simplesmente a gente estar na sala de aula mostrando imagens, mostrando fotos, vídeos. Você entrar em contato. A visita atual, certo, para a qual nós trouxemos os alunos, é a cidade de Recife e Olinda. Cidades históricas que têm 400, 500 anos de idade, um potencial incrível para construir essa mentalidade crítica, né, que nós desejamos. Aqui em Olinda, e a minha expectativa nessa viagem é conhecer os projetos na prática do restauro das intervenções que os arquitetos fizeram. Tanto eu vou ganhar muito conhecimento para a minha vida, mas muito para o meu curso, para mudar a percepção que eu tenho de restauro, de restauração de patrimônio público ou tombamento, mas também do urbanismo da cidade, de como a cidade flui e funciona. Olinda dispensa apresentações. Olinda, na verdade, é um conjunto, é uma cidade inteira. Então, o urbanismo de Olinda, suas ruas tortuosas, a onipresença da igreja. Estamos aqui na primeira área a ser visitada, que é justamente esta elevação onde está a igreja e as ruínas do antigo convento do Carmo. Coincidentemente, essa é a primeira ordem religiosa a se instalar aqui em 1580. Essa igreja sofreu uma série de transformações, inclusive o saque e a demolição no tempo da invasão holandesa. Aqui se trabalha muito com a mínima intervenção. Esse morro, naturalmente, que ele tinha o acesso através do próprio talude natural. Hoje eu mostrei para os alunos a questão da escadaria nova proposta, mostrei para os alunos dentro da igreja a conservação, a obra de conservação, que é a coisa mais importante nessa questão do restauro, é conservar antes de intervir, e vimos também intervenções novas.
também vale a gente também ressaltar e destacar a visita à Igreja das Neves, a Ordem Terceira. Tudo isso é de importância do século XVIII, não por uma questão de nova intervenção, mas para ver as obras de conservação realizadas ao longo do tempo pelos santos. Estou aqui diretamente de Olinda para compartilhar com vocês essa experiência que eu estou tendo nesse curso de Arquitetura e Urbanismo. A gente está conhecendo boa parte de um imaginário arquitetônico que a gente não tem muito na nossa cidade, que é essa parte da construção do século XVI e do século XVIII. E está sendo muito rico conhecer uma arquitetura, ficar muito próximo de uma arquitetura que normalmente a gente só vê nos nossos trabalhos ou nas nossas pesquisas na faculdade. E ainda mais conhecer como intervir, como participar dessa arquitetura para conservar e para manter ela sem destruir a história dela, sem agredir o que ela é originalmente. Eu acho que isso para um arquiteto é fundamental, para saber o quanto a nossa construção impacta na paisagem da cidade e o quanto as nossas construções talvez futuramente precisem ter a sua história conservada. A gente nota que é muito rico, é muito forte isso de conservar, de restaurar, de cuidar. O que representa Olinda como uma cidade tombada pelo patrimônio e depois reconhecida patrimônio da humanidade. Ver como é que se dispõe os largos, as igrejas, onde tinha as manifestações religiosas, sociais, culturais, onde a vida da cidade se desenvolvia nesses largos, e a exuberância da vegetação, dos quintais, escondendo muito, de certa forma, as edificações. Foi muito bom estar nessa cidade, conhecendo um pouco mais da arquitetura que nos cerca, das cores vibrantes dos velhos casarões e também conhecendo as inúmeras igrejas dessa cidade que durante muitos anos fez um papel importantíssimo na história do nosso país. À medida que chegamos numa cidade histórica, é possível estudar o urbanismo dessa cidade. Circular pelas ruas, entender de onde ela cresceu, suas primeiras instalações, os fortes, como as partes novas foram crescendo e as reformas urbanas foram feitas. É uma excelente aula de urbanismo. Ao mesmo tempo, é possível nessa mesma viagem ver a edificação, o ambiente isolado, o prédio, a história das ocupações dos lotes, a história dos estilos, as tecnologias construtivas, os avanços tecnológicos. A viagem para Recife está sendo super incrível, porque a gente está observando o patrimônio histórico muito valioso sendo conservado, né? E as intervenções que estão sendo feitas, a maioria das que a gente observou, estão sendo feitas assim, visivelmente, que dá pra gente distinguir entre o antigo e o novo, e assim cada arquitetura vai ficando marcada na sua época. Isso aqui é muito bonito, tem muita coisa que é preservada e que a gente sente falta isso na nossa cidade, Fortaleza, e a gente realmente aprende aqui o que é que a gente deveria fazer e o que é que não deveria. São coisas que a gente vai levando pra vida. Tô achando uma experiência maravilhosa, porque justamente o foco da nossa viagem é voltado para o que a gente aprende no dia a dia. E tá achando a experiência assim única, pra gente que pretende ser arquiteto. A gente quebra aquele ambiente de estudo teórico para ver os prédios praticamente falando, visualmente falando. De não ver em livros, não ver em filmes, a gente vê ele pessoalmente e pode ver detalhes que a gente não consegue ver nos livros e em sala de aula. Ainda há a dimensão da arte, certo?
Na mesma viagem você contempla também exposições de arte modernas e antigas, escultura, pintura, os próprios prédios da arquitetura eclética, barroca, rococó que tem nessas cidades que visitamos, são extremamente ilustrativas para abrir a cabeça do estudante para a dimensão da arte, sabe? Que é uma dimensão humana que fala com uma profundidade de assuntos que dificilmente outras disciplinas falariam tecnicamente. É só ao contemplar um altar barroco, ao contemplar a disposição de uma cidade colonial, que você entende realmente o que aquilo foi. Primeira vez que eu faço essa viagem de patrimônio, já tinha ouvido falar nela antes, porque é um marco assim da faculdade. E o que eu estou achando mais interessante é realmente ter a companhia dos professores aqui, porque talvez se a gente viesse fazer essa viagem para Recife e para Olinda por nós mesmos, a gente iria ver as mesmas coisas, mas não com o olhar e com a opinião que eles nos dão, as informações, principalmente sobre os projetos, os edifícios. Durante a faculdade você vai criando expectativa com essa viagem e quando chega aqui é muito maravilhoso, porque você ter essa visão, esse contato com os professores, com pessoas mais experientes, que já viveram muitas coisas e que sempre vão contribuindo com a sua formação e você vai criando uma visão crítica e vai percebendo certos detalhes que fazem toda a diferença no aprendizado mesmo. Está dentro do Centro Histórico do Recife, que contempla que, na verdade, nós conseguimos atribuir vários momentos da história da arquitetura e na história da própria cidade nos seus edifícios. É uma viagem boa para você ter a experiência de sentir a ambiência dos lugares que tem realmente um tombamento efetivo, né? Conhecer os estilos arquitetônicos. Existem ruas na cidade que você tem a possibilidade de conhecer vários estilos de arquitetura, vários tempos da arquitetura brasileira, né? A gente tem um edifício que naturalmente ele recebeu várias intervenções e ele tem um estilo híbrido, né? Que é um sobrado que tem uma feição, provavelmente a original remete ou ao século XVIII ou até mesmo no início do XIX, né? Então a gente consegue ter a arquitetura barroca, a arquitetura eclética, a arquitetura art déco, o protomodernismo, e às vezes é possível perceber isso em apenas uma rua. É um mundo de coisas que estão extremamente preservadas e exatamente dessa junção do novo com o velho, que a gente tanto fala na sala de aula. E aí você vê por foto é totalmente diferente do que você vê pessoalmente, né? As oficinas Brenan são oficinas do escultor Francisco Brenan, que aproveitou já no século XX as olarias herdadas do seu pai, Ricardo Brenan, e transformou assim num grande centro de arte e escultura, com a contribuição expressiva do paisagista Burle Marx, que era amigo do escultor. A gente acabou de encontrar com o Brenan e a gente ficou conversando, o Linheiro e ele conversando, a gente olhando, tipo, todo mundo ao redor, e ele contando coisas sobre a história da Linda Bombardi, tipo, várias coisas que enriquecem e você fica maravilhada com como você aprende e tem uma diversidade cultural aqui. Estou aqui na Capela Dourada, em Recife, pela Viagem de Patrimônio. É uma capela do final do século XVII, com poucas intervenções, toda de madeira, revestida de ouro, né? O mais glorioso foi a visita à Capela Dourada, que é um local sem palavras. Uma capela da ordem terceira, das pessoas que na época tinham dinheiro e estavam ligadas à religião, mas não eram exatamente religiosos. Os alunos ficaram mesmerizados, sentaram ao som de uma música gregoriana que tocava ao fundo. Foi possível ali abordar diferentes assuntos da tecnologia construtiva, da iconologia cristã, da arte. Foi uma experiência que beirou o espiritual nesse momento, não só o arquitetônico. É um local que induz isso a você. É um ambiente realmente impressionante, não fica atrás assim muito de qualquer igreja que eu tenha visto fora, e eu achei sensacional. Levar as pessoas a estes aspectos da arquitetura é mais do que mostrar prédios. Não se está falando só de tecnologia, está se falando de energia. A arquitetura não é uma ciência, é algo que tem um pé na tecnologia e um pé
nas ciências sociais, e ela tem energia humana naquilo ali. Algo que não tem energia humana é só construção, é só tijolo, não serve para formar um profissional. Fomos também ao Forte das Cinco Pontas, cuja origem remonta aos holandeses, a invasão holandesa de 1630. Pois bem, esse forte, depois de alterado e pegar esta conformação pelos portugueses, hoje foi transformado no Museu da Cidade. Aí os alunos podem verificar como essa nova atividade é inserida neste forte, respeitando as características da arquitetura desta fortaleza. Tem ali uma outra questão, que é a questão do urbanismo. Como começa uma cidade, por onde ela começa, quais são os elementos arquitetônicos, históricos, políticos, quais são os prédios que têm essa obrigação, essa função de garantir a ocupação do território. Então os alunos vê como inserir um edifício, como ter respeito com a edificação antiga, inserindo uma edificação nova no alinhamento, respeitando o gabarito, com novos materiais. Com uma experiência arquitetônica, a importância que eu vejo dessa viagem para nosso aprendizado acadêmico é justamente ver como o prédio ele evolui historicamente. Em especial como ele passa em diversos usos. Ele durante a história teve diversos usos. O restauro não é simplesmente você congelar aquela imagem, mas você articular com essa linguagem do novo, né? Então como a gente pode trazer esse edifício que estava lá, se acabando, deteriorando, e a gente reinserir ele na contemporaneidade. Então é interessante a gente ver como os arquitetos têm que pensar para adequar ao novo uso esses prédios antigos e históricos, sem descaracterizá-los de maneira abrupta, mas pelo contrário, exaltando a história, exaltando o período que eles foram construídos e que eles foram concebidos. Essa transição do antigo para o moderno é o motivo dessas viagens. Não é ver um forte de pedra que ficou no passado como se ele não existisse, mas é entender como se fazia a defesa de um território. Contemplamos a readaptação de uma ruína, certo? De um grupo antigo religioso, os oratorianos, certo? Que se transformou num shopping. Isso é de uma importância muito grande para o aluno, porque perdemos muito tempo, dinheiro e identidade demolindo coisas antigas para construir prédios novos, muitas vezes sem energia, sem espírito. E era a igreja desta ordem dos oratorianos. E vimos também como foi transformado o ambiente com a abertura de uma via entre a igreja e o convento e, consequentemente, com a demolição de parte deste convento, o que originou 4 novas fachadas para esta edificação, que já então seria a alfândega do Recife. E essa intervenção é uma intervenção feliz, certo? Pode-se criticar algumas coisas dela, mas no geral ela é feliz e mostra muito bem aos alunos que pode se unir tipologias muito diferentes, como uma velha ruína com a beleza e a energia das suas pedras brutas e a tecnologia moderna de um shopping center, inclusive avaliando todos os pontos que foram bons e ruins nesse processo. Essa viagem está sendo muito interessante para a gente, porque nós conseguimos ver e vivenciar a restauração do patrimônio histórico. Nós conseguimos criar consciência também para a preservação do patrimônio, conseguimos ver edificações tão antigas que hoje têm novos usos, a gente valoriza realmente o antigo, a gente consegue perceber como os arquitetos antigamente pensavam, estudando e analisando os elementos das edificações, dos métodos construtivos, e está sendo muito enriquecedor para a gente. Como o foco é realmente a arquitetura, todos os lugares que a gente está indo, a gente está focando na arquitetura, é uma imersão muito maior que na faculdade em si e que na vida, né? Porque por mais que a gente esteja fazendo a cadeira de patrimônio agora, Fortaleza não tem tantos lugares que a gente possa perceber isso. Eu já tive a oportunidade de ver algumas coisas que eu vi aqui nessa viagem antes, só que é totalmente diferente você ver por si só, né, do que estar acompanhado com os professores que têm um vasto conhecimento e vão ter um olhar que
estar atento a detalhes que com certeza vão passar desapercebidos por alguém que não tem tanta experiência. Eu, pelo menos, eu tinha uma imagem da cidade de Recife totalmente diferente da que eu estou tendo hoje. Depois dessa visita, eu já tinha vindo aqui umas 3 vezes, mas para fazer outras coisas. E agora que eu vim acompanhando dos professores e que essa oportunidade que a universidade me deu, eu tenho outra visão da cidade. Eu vejo que a cidade tem muito patrimônio histórico, tem muitas edificações importantes para a história, não só de Pernambuco, mas para a história do Brasil. Eu acho que é uma experiência muito rica, porque a gente conhece um pouquinho mais de um estado que é vizinho da gente, que também tem uma história muito rica. E embora eu e alguns outros colegas a gente já tenha vindo por aqui outras vezes, a gente quando veio com um grupo de futuros arquitetos, de estudantes, a gente acaba tendo uma visão mais crítica sobre arquitetura, sobre urbanismo e sobre patrimônio, que é o nosso foco nessa viagem. Fomos também ao Palácio do Governo, denominado com a denominação de Campo das Princesas. Aí já é uma arquitetura eclética, onde não há uma nova intervenção, onde há um trabalho de restauro e conservação, e aí os alunos podem ver como era o ecletismo em palácios dessa natureza. Aí muita coisa se vive, de pisos, de objetos de arte, de mobiliário. Tem coisas lá incríveis do século, acho que tinha coisas do século XVII. Lindo, tudo, do detalhe do piso ao detalhe do teto, eu fiquei deslumbrada por tudo que eu vi lá. Quando você pega, que você sente, você imagina como é que foi feito naquela época e aí a intervenção de agora. E aí é muito bacana isso, de estar imerso mesmo nesse mundo e ficar escutando os professores explicarem, os orientadores de cada lugar também. Um projeto eclético, por mais que se critique essa arquitetura, ela existiu, ela é reflexo de um pensamento de uma época, ela é o estertor de uma arquitetura que já vinha desde o século XV, que foi se modificando para a arquitetura moderna. Ainda hoje a arquitetura clássica aparece aqui e acolá em Fortaleza, eu fotografo esses prédios, ela ainda existe, não estou dizendo que é boa, mas foi uma experiência incrível. Um palácio neoclássico, ainda relativamente homogêneo. É interessante. Ela está numa esplanada que em 1908 ou 12 já foi um local portuário com muitas ruazinhas tortuosas e naquele momento de higienização social, de retirada da malária e das doenças, limparam todo aquele território, fizeram ruas que apontam para o centro da praça, um projeto neoclássico. Tudo isso você tem condições de explicar para o aluno. A gente acabou de sair da sinagoga, na rua Bom Jesus, que era a antiga rua dos judeus, e lá é um edifício que no pavimento do térreo teve uma intervenção bem interessante, onde o arquiteto deixou a marca do tempo contemporâneo, usou o aço, usou o vidro, deixou o vestígio do que era o piso original, vestígio da muralha e tal, e em cima ele fez uma recriação do que seria um espaço de uma sinagoga do século XVII. Então ele faz uma composição mais formal do que de fato pode ser que um dia tenha acontecido ali. Então a gente vê todo um tratamento dos móveis que não corresponde, são móveis contemporâneos com desenho antigo. Então isso a gente já critica, né? Que é a questão do falso histórico. Do meu pro fim para a visita, os alunos já estavam corrigindo o projeto, dizendo que poderia ser melhor, identificando partes negativas. A partir do segundo dia você sempre vê uma melhoria da crítica do aluno, ele começa ele mesmo a propor, e se fosse assim, se fosse assado? Isso é muito bom você ver construído na mentalidade de um estudante. A gente consegue ver as edificações tombadas e consegue ver as edificações que sofreram boas intervenções e más intervenções também, dependendo do ponto de vista, e consegue ver e entender o que é melhor e o que é que não é tão bom para fazer. Essa experiência que a Universidade de Fortaleza oferece para a gente, eu acho incrível, já que a gente pode pôr em prática, na verdade, ver na prática tudo aquilo que a gente está aprendendo em sala de aula e que a gente está lendo a respeito, não só na nossa cadeira de conservação, como também nas outras cadeiras, como as cadeiras de História da Arte.
tem muito a acrescentar e a gente vê também perspectivas diferentes, já que a gente está na cidade, a gente consegue ver a perspectiva dos moradores, dos próprios responsáveis pelas instituições, cada um tem alguma coisa a acrescentar em relação à obra. Como você se forma e você tem que entender, você estuda a história, você tem que entender o patrimônio, não tem como aprender isso de fato sem ter essa vivência e auxiliado pelos professores. Isso é muito importante, a variedade das coisas que vimos da arquitetura, desde a arquitetura do século XVII e XVIII, passando pelo século XIX, até chegar mesmo no século XX. Uma viagem como essa é um dos poucos exercícios que pode contemplar num único agir todas essas dimensões. O ensino do urbanismo, a percepção da passagem da história, as tipologias arquitetônicas, suas qualidades, a história da arquitetura e de seus estilos, a arte como formadora de uma mentalidade maior e mais ampla, que é infinitamente importante para a formação de um indivíduo consciente, o lado social que está integrado com tudo isso, que causa e é consequência ao mesmo tempo de tudo isso. Isso tem alma. Isso não é só pedra, isso não é só passeio, isso não é só construção, certo? Isso fala de arquitetura, que é uma ciência que é feita de tecnologia, mas que é feita de alma, de espírito, de convivência. E esses passeios é para mostrar isso ao aluno, é para alertar essas criaturas maravilhosas, sorridentes, jovens, divertidas, certo? Que estão sedentas disso, podem crer.